Segundo a crença cristã, Jesus de Nazaré morreu crucificado por ordem do então prefeito romano na Judéia, Pôncio Pilatos, e sua jornada até seu Calvário, uma série de episódios conhecidos como Paixão, é um dos elementos centrais celebrados na Semana Santa. A crucificação foi tão importante na história do cristianismo que a cruz acabou se tornando o símbolo das religiões que professam devoção à figura de Jesus Cristo. Mas o que aconteceu com a cruz em que Jesus morreu? É sobre isso que iremos falar hoje. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. Esse vídeo é baseado em um artigo da BBC. Vou deixar o link na descrição para você dar uma conferida depois. Dezenas de mosteiros e igrejas em todo o mundo afirmam ter pelo menos um pedaço da chamada Vera Cruz, a verdadeira cruz, em seus altares, para serem louvados por seus fiéis. E muitos deles baseiam a veracidade da origem de suas relíquias em textos dos séculos 3 e 4, que narram a descoberta em Jerusalém do exato pedaço de madeira no qual Jesus Cristo foi executado pelos romanos. A história da cruz de Cristo é baseada nos escritos de historiadores antigos, mas para muitos historiadores de hoje, eles não confirmam a autenticidade dos pedaços de madeira que vemos atualmente em vários templos ao redor do mundo. Mas então, por que surgiu a história de Vera Cruz? E por que existem tantas peças que supostamente faziam parte da madeira da cruz de Jesus? Segundo o Evangelho, após a morte de Jesus Cristo, seu corpo foi levado para um túmulo, no que hoje é a cidade de Jerusalém. E por quase 300 anos, não houve menção na narrativa cristã sobre o destino da cruz. Foi por volta do século IV que se acredita que o bispo e historiador Gelásio de Cesareia publicou um relato em seu livro A História da Igreja, sobre a descoberta em Jerusalém da Vera Cruz por Helena, uma santa da Igreja Católica e também a mãe do imperador romano Constantino, que impôs o cristianismo como religião oficial do império. Algumas versões indicam que Helena, duvidando de qual seria a verdadeira, colocou uma mulher doente em cada uma das cruzes, e aquela que finalmente a curou foi considerada a de Jesus. Outros historiadores afirmam que Helena a reconheceu por ser a única das três que apresentava indícios de ter sido utilizada para a crucificação com pregos, já que, segundo o Evangelho de João, Jesus foi o único a ser crucificado desse jeito naquele dia. Segundo alguns especialistas, toda essa história faz parte do desejo por relíquias sagradas que começou a surgir no cristianismo durante os séculos 3 e 4. Os acadêmicos ressaltam que os primeiros cristãos não estavam focados em buscar ou preservar esses tipos de objetos como fonte de sua devoção. Com o passar do tempo e o cristianismo se espalhando pelo mundo naquela época, esses fiéis começaram a criar formas de ter alguma conexão física com quem eles consideravam ser seu salvador. Segundo historiadores, o culto aos santos começou a ser uma tendência dentro da igreja, e foi estabelecido desde cedo que os ossos dos mártires eram evidências do poder de Deus agindo no mundo, produzindo milagres e outros feitos que provavam a eficácia da fé. E como Jesus teria ressuscitado, não seria possível encontrar os seus ossos, segundo a Bíblia. Após 3 dias no túmulo, ele voltou à vida e subiu ao céu. Dessa forma, os objetos vinculados a ele que sobraram foram a cruz e a coroa de espinhos. Ainda segundo especialistas, este período de quase 3 séculos após a morte de Jesus é o que torna improvável que os objetos encontrados em Jerusalém, como a cruz em que ele morreu ou a coroa de espinhos, sejam verdadeiros. Com a expansão do cristianismo na Europa durante a Idade Média e a consagração da cruz como símbolo universal do cristianismo, começou também a multiplicação dos fragmentos que foram parar em outros templos. Além da Basílica da Santa Cruz em Roma, as catedrais de Cosenza, Nápoles e Gênova, na Itália, e a Basílica de Vera Cruz, entre outros na Espanha,
afirmam ter um fragmento da cruz em que Jesus Cristo foi executado. O parágrafo 1674 do Catecismo da Igreja Católica, publicado pelo Vaticano em 1992, diz que o sentido religioso do povo cristão encontrou em todos os tempos a sua expressão em várias formas de piedade em torno da vida sacramental da Igreja, como a veneração das relíquias. Mas o documento também indica que as relíquias em si não são objeto de salvação, mas são meios para buscar intercessão. O teólogo francês João Calvino, que viveu de 1509 a 1564, destacou no século XVI, em meio ao boom do tráfico de relíquias, em que se multiplicavam os pedaços da chamada Vera Cruz, distribuídos por igrejas e mosteiros, que se coletássemos tudo o que foi encontrado da cruz, haveria o suficiente para encher um grande navio. No entanto, essa afirmação foi posteriormente refutada por vários teólogos e cientistas ao longo da história. Recentemente, Pierluigi Bologna, professor emérito da Universidade de Turim, na Itália, apontou em um estudo que se todos os fragmentos que afirmam fazer parte da cruz de Cristo fossem reunidos, chegaríamos a apenas 50% do tronco dela. Os estudiosos indicam que há outra dificuldade em provar se essas peças realmente pertenceram a uma crucificação ocorrida na época de Cristo. Por exemplo, a datação do carbono 14, que é considerada invasiva e um pouco destrutiva, mesmo que você precise apenas de cerca de 10 mg de madeira, ainda envolve o corte de um objeto sagrado. Em 2010, o pesquisador americano Joy, membro do Comitê para a Investigação Cética, organização sediada em Nova York, fez um estudo para determinar a origem dos pedaços que eram considerados partes da Vera Cruz. Segundo ele, não há uma única evidência que sustenta que a cruz encontrada por Helena em Jerusalém ou por qualquer outra pessoa seja a verdadeira cruz em que Cristo morreu. Seria necessário fazer um trabalho arqueológico não teológico, e mesmo assim seria muito improvável encontrar uma peça de madeira de mais de 2 milênios atrás. E você, o que acha disso tudo? Deixe nos comentários e caso não for inscrito, se inscreva para me dar uma força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!